segundo livro de Samuel 16, do 5 ao 8, a versão que eu possuo diz assim: quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de teu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Versículo 13 do mesmo capítulo diz assim: e assim Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. Vamos ler ainda primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo de número 2, a partir do versículo 36. 1 Reis 2, a partir do versículo 36. A versão bíblica que eu possuo diz assim: depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar nem para o outro. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei então disse ao rei: está bem, este teu servo fará o que o rei meu senhor ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo, mas ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e foram contar isso a Simei, dizendo: eis que os seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate para junto de Aquis, e em busca dos seus escravos. Amém. Até aqui. Tome seu assento, adorando o Senhor Jesus. Me permita, antes de entrar no texto, apenas falar um pouco mais sobre o curso Lar Feliz de maneira específica. Para aqueles que ainda não sabem, o curso Lar Feliz é o curso oficial para casais da nossa convenção de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Mais do que isso, o curso não pretende promover mais uma agenda, mais um compromisso no dia a dia tão desafiador das igrejas e nem trazer mais trabalho para obreiros e líderes. Pelo contrário, a intenção do curso é entregar uma ferramenta que vai auxiliar você no seu pastoreio, no seu aconselhamento de gabinete, nas demandas do dia a dia, a fortalecer o casamento de quem já está bem, a dar experiências para que você possa auxiliar outros e, claro, também restaurar o casamento e família daqueles que estão vivendo tempos desafiadores. Para a glória de Deus, o curso Lar Feliz, ele completou agora neste ano 10 anos da sua existência. E nesses 10 anos, nós já alcançamos mais de 12 mil casais para a glória do Senhor Jesus. 12 mil casais alcançados. Se você levar em consideração que cada turma leva no máximo 10 casais, é um grande avanço, uma grande conquista que temos feito. Já foram mais de 1.300 líderes sendo treinados e hoje o curso Lar Feliz está na nossa convenção, está em vários estados do nosso país e também estamos na Alemanha com ele impresso em alemão, estamos entrando agora em Portugal, estamos nos Estados Unidos e também já temos ele,
inclusive no próximo mês estarei em alguns países de língua hispana, ele impresso em espanhol para alcançar também os países de língua hispana. E graças a Deus esse curso tem sido uma ferramenta extraordinária para fortalecimento de famílias. Glória a Deus por isso. Então ore por esse projeto, busque de Deus recursos, as ferramentas estão diante dos senhores. Para vocês terem uma ideia, uma das aulas chama-se a dádiva do casamento. Para nós, talvez, ou para quem já nasceu no lar cristão, esse termo é um tema comum. Mas algumas pessoas, quando escutam que o casamento é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, recebem esta informação com espanto. Por quê? Porque muitos olham para o casamento como uma prisão. Outros olham para o casamento como sofrimento, como frustração, como decepção, por causa das experiências que viveu na sua vida. Então, um simples tema, quando alguns escutam, dizem, não pode ser que o casamento é um presente de Deus, porque eu não estou vivendo isso. Não pode ser que a minha esposa é um presente de Deus. Não, não foi Deus que me deu. Alguém diz, não pode ser que o meu marido, um presente de Deus, desse jeito. Não pode ser. Então, um simples tema pode ser muito confrontador para algumas pessoas. Uma última fala sobre isso. Nós temos dentro do curso assuntos odiernos, atuais, numa boa linguagem didática. E entre os temas nós temos um que é a mordomia no casamento. Não é aquela mordomia que alguém pensa, alguém deitado embaixo dos coqueiros, tomando água de coco, a esposa ali talvez abanando, não é esse tipo de mordomia não. Ou o camarada no sofá, com o controle da TV na mão e a mulher sozinha, organizando toda a casa. Não é esse tipo de mordomia. Está falando sobre entender que somos mordomos de Deus, de recursos e também da nossa própria família. Por que é importante a igreja ensinar os membros a lidarem com os seus recursos financeiros? Talvez você não sabe, mas no nosso país acontecem judicialmente. Se tem alguém aqui com formação em direito, sabe que divórcios judiciais são divórcios que têm filhos envolvidos, sem contar as demais modalidades de divórcio. Acontecem judicialmente mais de 420 mil divórcios por ano. São mais de 1.200.000 pessoas envolvidas em divórcio anualmente, entre marido, esposa e pelo menos um filho, que agora vão dar uma legalidade espiritual para o mal, vão quebrar um princípio divino, que é o casamento. Olha a reação em cadeia. Vão ter problemas psicológicos, emocionais, espirituais, financeiros, filhos que vão crescer sem a referência do pai e da mãe. Alguns vão serem criados por parentes, outros em orfanatos, e aí vão construindo uma vida de desgraça. Isso dá uma reação em cadeia no nosso país. E pasmem os senhores, segundo os estudiosos, as estatísticas do IBGE, 57% desses divórcios estão relacionados ao dinheiro, ou à falta dele, ou à falta de habilidade para lidar com o dinheiro, ou por causa de conflitos que os casais e famílias têm ao lidarem com os recursos que produzem. 57%. Então, se eu sou um pastor, se eu sou um líder, e eu sei que 57% dos divórcios da igreja, inclusive que eu pastoreio, e da cidade aonde eu estou plantado pelo Senhor, estão vinculados à falta de habilidade que o povo tem em lidar com recursos. Então eu preciso ensinar. Eu preciso me preparar para isso, eu preciso preparar sermões, eu preciso ter momentos intencionais para falar sobre esta área. Eu estou falando aqui de um único tema, a importância que ele tem. Então, na próxima vez, na próxima oportunidade que você tiver para participar de um curso Lar Feliz, inscreva, esteja lá com a sua família, com a sua esposa, invista, porque vai valer a pena e pode ser uma virada de chave para a tua vida, para a tua história e também para o teu ministério. Amém, meus irmãos? Conto com as orações dos senhores, além de tudo isso que nós temos como responsabilidade. Ainda pastorei uma igreja com mais de 1.000 membros, por isso que a Mari também não veio hoje, porque ela ficou lá ajudando a atender a igreja com os obreiros, e em outra oportunidade ela virá. Bom, vamos lá. Eu acabei de ler um texto importante que fala sobre um tal de Davi. Um Davi que está num momento muito diferente da sua vida. Esse Davi que nós lemos aqui no segundo livro de Samuel,
É um Davi que está deixando o seu palácio. É um Davi que está deixando o seu trono, a sua coroa. É um Davi que está fugindo. E a Bíblia diz que ele está fugindo no meio da noite com a sua família, descalço, pelo deserto, sem saber ao certo para onde ir e chorando. Quando alguém lê esse texto e ouve esse nome chamado Davi, parece que não se trata do mesmo Davi que nós costumamos pregar e cantar canções sobre ele. Mas esse Davi que eu li aqui é o mesmo Davi matador de gigante. É o mesmo. É o mesmo Davi que um dia matou o leão, que um dia matou o urso. É o mesmo Davi que um dia entrou na caverna de Adulão e lá, no meio de homens malfeitores, a Bíblia faz questão de dizer que Davi se fez chefe sobre eles. É como se Davi chegasse na caverna de Adulão, batesse no peito e dissesse: o negócio é o seguinte aqui, rapaziada, a partir de hoje, quem manda no negócio aqui, quem manda nessa caverna, quem manda na parada aqui, sou eu. A Bíblia diz que ele se fez chefe sobre eles. Esse Davi que eu li, que está fugindo no meio da noite em lágrima, de pé descalço, é o mesmo Davi que as mulheres cantavam canções sobre as suas vitórias. É o mesmo Davi que foi general de guerra. E é o mesmo Davi, conhecido por ser um grande guerreiro e rei sobre Israel. É o Davi que não levava desaforo para casa. É o Davi que não corria de um desafio. É o Davi que não fugia de um gigante. É um Davi que não demonstrava medo. É o mesmo Davi. Mas agora, no texto que nós lemos, a Bíblia faz questão de dizer que ele está fugindo. Quem olha rapidamente esse relato de Davi fugindo, talvez pode até questionar e fazer algumas ponderações e dizer: o que foi que aconteceu com Davi? O que está acontecendo com ele? Parece que não é o mesmo Davi, esse cara que não levava desaforo para casa, fugindo agora. Será que com o passar do tempo ele ficou mais mole? Será que com o passar do tempo ele ficou covarde? Será que ele está velho demais para as batalhas e por isso Davi está fugindo? A própria Bíblia vai responder, e você lendo, você percebe algumas mudanças na vida de Davi. A primeira mudança que eu quero destacar com você, e algo que está acontecendo com Davi nesse texto, e que se aplica a nós, é que Davi não está menos homem. Davi não está, apesar de estar mais maduro, mas ainda é um homem forte que coloca medo sobre os seus inimigos. Davi não ficou covarde, não é por isso que ele está fugindo. Davi está fugindo porque ele amadureceu. Ele amadureceu. Ao amadurecer, Davi começou a entender algumas coisas. Perceba que maturidade quer dizer a capacidade de fazer a leitura da vida. Davi consegue olhar para o cenário que está ao seu redor e fazer uma leitura. E com maturidade, ao fazer essa leitura, ele também sabe discernir qual a melhor decisão para tomar, baseado na leitura que ele está fazendo. Davi agora já não age por impulso. Ele consegue avaliar as suas decisões, as decisões que serão tomadas são ponderadas. E agora ele está com mais habilidade para lidar com os desafios. Sabe o que Davi aprendeu aqui, gente? Que nem sempre avançar é vencer. Que nem sempre lutar é ganhar.
que nem sempre se impor é você estar conquistando. Davi está aprendendo isso. Ele se tornou um homem maduro. E eu já quero lembrar os senhores, porque eu sei que eu prego aqui para gente de várias faixas etárias, que apesar de a maturidade estar ligada a pessoas que já viveram mais tempo, mas não é uma regra, porque eu já vi pessoas já com os cabelos brancos, fazendo coisas loucas na terra, e já vi também jovens tomando decisões firmes, direcionadas por Deus. Como eu disse, a maturidade está relacionada à habilidade em fazer a leitura da vida e daquilo que está acontecendo ao seu redor e tomar as melhores decisões. Davi entendeu isso. Quando Davi avalia o que está acontecendo, ele entende algumas coisas, e uma delas é: existem batalhas que não valem a pena serem lutadas. Eu vou repetir essa frase, se você quiser anote. Existem batalhas que não valem a pena serem lutadas. No momento que Davi está vivendo, ele está sobre um conflito familiar. E nesse conflito, quem está se levantando contra ele é o seu filho, Absalão. Filho é alguém da sua família, é alguém que carrega o seu sangue, e mais do que isso, é alguém que Davi amava. Então Davi olha para quem está se levantando contra ele, apesar de ele ser rei, apesar de ele ter autoridade, apesar de ele ainda ser um homem valente e de sangue, ele sabe, existem batalhas que não valem a pena serem lutadas. Eu não vou lutar, eu não vou ferir aqueles que eu amo. Não, eu não vou ferir aqueles que eu amo. Isso aqui já é uma lição importantíssima para nós, porque às vezes a gente entra em algumas discussões dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com patrões ou funcionários da empresa, com líderes na igreja. E muitas vezes, depois que a gente observa o resultado daquela discussão, daquele conflito, a gente fica avaliando: por que eu falei isso? Por que eu entrei nessa discussão? Por que eu disse essas palavras? Por que eu agi desta forma? Eu estou vendo que o resultado pesado na balança não está valendo a pena, mas agora eu já disse, agora eu já lutei, agora eu já falei, agora eu já ofendi, agora eu já machuquei, agora eu já gritei mais alto, agora eu já mostrei quem manda nesta casa, agora eu já mostrei quem manda nesse grupo, agora eu já fiz. Davi está entendendo. Existem batalhas que não valem a pena serem lutadas. Ainda que você entenda que a autoridade está sobre você, ainda que você entenda que você tem a razão, porque se tinha alguém que tinha razão aqui, era o rei. Eu já vi lares serem destruídos porque alguém entendeu que tinha razão. Eu já vi filhos fugindo de casa e pais desesperados porque alguém entendeu que tinha razão. Eu já vi igrejas sendo divididas porque alguém entendeu que tinha razão. Eu já vi empresas entrando em falência porque alguém entendeu que tinha razão. Eu já vi ministérios sendo destruídos porque alguém entendeu que tinha razão. Pastor, mas eu tenho razão, eu vou fazer. Eu tenho razão, então eu vou agir, eu vou me mover, porque eu tenho razão. Você precisa avaliar. Será que vale a pena? Uma pergunta, o que traduz existem batalhas que não valem a pena serem lutadas? É uma pergunta. Sempre que você estiver diante de algo que você entenda ser um desafio ou uma afronta, pergunte-se para você mesmo: vale a pena brigar por isso?
Essa é a pergunta. Vale a pena brigar por isso? Vale a pena eu machucar a pessoa que deita comigo ao meu lado por isso? Vale a pena eu destruir anos de relacionamento por isso? Vale a pena eu ofender alguém que eu amo, que já lutou por mim, que já batalhou comigo, que me ajudou a crescer, que estendeu a mão na hora que eu precisava? Vale a pena eu brigar por isso? Você precisa se questionar. É como aquela pessoa que está indo com o seu automóvel em uma BR, uma via, está andando no limite adequado, está de cinto de segurança, está na sua mão de trafegar, mas ele olha e vem duas carretas, uma ultrapassando a outra, e a pessoa percebe que não vai dar tempo da carreta ultrapassar, mas ela fica ali e diz: não, eu estou com a razão, eu estou na velocidade certa, eu estou na minha mão, eu estou com o cinto, eu estou com a minha razão. E muitos morrem na sua razão. Se fosse você, meu irmão, minha irmã, você ia bater de frente com a carreta porque você está com a razão? Ou será que você iria mudar um pouco a tua rota? Não, eu vou sair no acostamento, vale a pena. Eu estou com a razão, mas não vale a pena eu morrer por isso. Eu estou com a razão, mas não vale a pena eu me ferir e nem ferir alguém por isso. Eu estou com a razão, mas hoje eu entendi que eu preciso sair um pouco da minha rota para que algo mais grave não venha acontecer. Meu irmão, a razão já destruiu muitos lares. Então eu quero que você aprenda com Davi nesta noite. E diga para você mesmo: a partir de hoje eu vou avaliar os cenários. Eu não vou ferir quem eu amo só para dizer que eu disse a última palavra. Eu não vou ferir os meus filhos só para mostrar quem manda dentro desta casa, não. Eu não vou ferir o meu marido só para mostrar para ele que eu não me dobro a homem algum, não. Avalie e pergunte: vale a pena eu brigar por isso? Existem batalhas que não valem a pena serem lutadas. Oh, aleluia. Entre os guerreiros dos tempos antigos, no tempo das guerras medievais, sempre tinha um lado vencedor e um lado perdedor. E muitas vezes no calor da batalha, ao alguém ver que estava tendo um prejuízo, a pessoa ou o líder chamava os seus soldados e dizia: vamos fugir. E alguém podia chamá-los: você é um covarde. Mas ele respondia: eu fujo hoje para lutar amanhã. Eu vivo hoje para viver também amanhã. Porque se eu morrer hoje aqui, no meio desta batalha, eu não vou estar vivo para lutar amanhã. Então tem momentos que você recuar é continuar vivendo. Tem momentos que recuar é continuar de pé. Tem momentos que ceder é você continuar com a tua casa. Tem momentos que ceder é você continuar com o teu filho, com o teu pai, com a tua família, com o teu ministério. Entenda essa palavra em nome do Senhor Jesus. Receba em nome do Senhor. Meu irmão, outra coisa que Davi entende, dentro do texto que nós já falamos aqui, é que existem vitórias que não valem a pena serem comemoradas. Primeira coisa, existem batalhas que não valem a pena serem lutadas. Segunda coisa, existem vitórias que não valem a pena serem comemoradas. Observe, se você for ler o texto depois em casa, que Davi nem chegou a lutar com o seu filho, mas ainda assim ele venceu a batalha. Mas quando ele recebe a notícia que a batalha tinha sido vencida e seu filho havia sido morto, Davi não sai para comemorar. A Bíblia diz que ele vai chorar. Davi é um homem maduro. Ele cresceu, ele aprendeu no decorrer dos dias. E agora ele entende: eu não vou celebrar uma vitória que custe o sangue de quem eu amo.
Eu não vou celebrar uma vitória que custe a dor e a tristeza de quem eu amo. Eu não vou celebrar uma vitória que chega para mim, mas causa dano para alguém. Esse tipo de vitória eu não quero celebrar, eu não quero. Irmão, às vezes eu fico olhando algumas coisas. Por exemplo, eu já ouvi testemunho de pastores, é a minha classe de pastores, que conta o testemunho em púlpito. Irmãos, eu assumi a igreja e Deus falou comigo que Ele ia limpar aquela congregação. Ih, irmão, já saiu mais de 30. Deus está limpando. E conta como testemunho e dá glória a Deus. Meu irmão, como é que você vai celebrar um negócio desse? Tem 30 que está saindo ali, que Deus colocou na tua mão para você cuidar, para tratar, para você orar com ele, para você sentar, aconselhar, dar o curso de lar feliz, ele e ela. Deus colocou aquela pessoa, o ruinzinho mesmo na tua mão, para fazer você orar, para te aproximar mais de Deus. E agora o camarada está ali celebrando que 30 já saíram da igreja e Deus está limpando. Meu irmão, esse tipo de mentalidade não é uma mentalidade madura. Não vale a pena celebrar. Não vale a pena celebrar, meu irmão. Irmão, eu já vi pais celebrando porque colocaram o seu filho para fora de casa, dizendo: aqui em casa, minha casa, as minhas regras. E de fato precisa ser assim. Mas ele não quis me obedecer, ela não quis me obedecer, e eu coloquei para a rua, porque aqui quem manda sou eu. Que vitória é essa? Como que você vai celebrar? Não teve reconciliação, faltou habilidade, faltou maturidade para tratar aquele problema. E aí o camarada está celebrando porque colocou um filho para fora de casa. Meu irmão, quantas vezes que eu já vi alguém querendo vender um carro e sabe que o carro está cheio de problema, mas na hora de vender ele esconde os problemas que tem e cobra um preço que não era o justo. Mas depois que vende, ele está conversando na roda de amigos dizendo: aquele carro ali era uma bomba, mas eu consegui vender pela FIP, consegui um bom dinheiro, não perdi nada. Está celebrando. Irmão, vale a pena celebrar uma vitória que fez alguém ter prejuízo, uma vitória que fez alguém, que vai fazer alguém chorar e sofrer no futuro. Passou a perna em alguém, não contou a verdade, enganou, está celebrando. Davi entende que existem vitórias que não valem a pena serem celebradas. Irmão, quantas vezes eu já vi homens dizendo: eu mostrei para ela quem manda. Ou mulheres: eu mostrei para ele que ela me dobre para homem algum. E a mulher está no quarto chorando. O marido saiu de casa para andar, para resfriar um pouco a cabeça, porque ele foi tão confrontado por aquela mulher que não é sábia, e agora ele está buscando algo de Deus, uma resposta. E a mulher está lá dizendo: eu mostrei que ela me dobro. O marido está dizendo: eu mostrei quem manda. E a mulher está com o coração rasgado, chorando. Vale a pena, meu irmão? Vale a pena celebrar esse tipo de vitória? Davi está dizendo: existem vitórias que não valem a pena serem celebradas. Aleluia, estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Estou sentindo direcionamento nesta palavra. E eu sei que eu não vim aqui somente pregar, eu vim profetizar Bíblia sobre as vidas que estão aqui e estão nos acompanhando. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, é por isso e por outros motivos que Davi é conhecido, apesar das suas falhas, como um homem segundo o coração de Deus. E exatamente nesse texto aqui, ele dá várias demonstrações disso. Algo que nós precisamos aprender e observar é que Davi continua sendo rei. Apesar de ele não estar no trono, mas ele continua sendo rei. Ele está fugindo no meio do deserto, descalço, chorando na madrugada. Mas ele continua sendo rei.
a unção de Deus continua sobre a vida dele, apesar do lugar que ele está. Não está no trono, não está com coroa, não está com um cetro, não está no cavalo branco, não está com vestes reais, mas a unção de Deus está sobre ele, mesmo em meio ao deserto. Você sabe o que isso nos ensina? Que até mesmo homens que estão debaixo da unção de Deus também vivem dias de desafio. Até mesmo mulheres ungidas de oração também têm as suas noites de lágrimas. Até mesmo jovens, adolescentes, que de fato conhecem a Deus, não estão isentos de viverem os desertos na sua existência. E quem tem maturidade também entende que o deserto, que o choro, que a lágrima, que o despir-se também faz parte dos processos da vida. Engana-se quem pensa que servir a Deus não é ter problema, não ter dificuldade. O próprio Jesus já disse: o mundo, ou no mundo, até quem serve a Deus também teria os seus desafios, também teria aflições. E tem gente que não sabe entender. Eu já vi muita gente no momento que perdeu tudo que tinha, também abandonou a Deus. Eu perdi, fechou a empresa, deu problema aqui na minha vida financeira, não vou deixar de servir a Deus. Não entendeu os desertos. Eu já vi gente, obreiros, gente vocacionados, mas quando parou de receber oportunidade por algum tempo para ministrar ou para desenvolver o ministério, trocaram de ministério, abriram igrejas, alguns até se desviaram, porque não entenderam que existem momentos que você não vai sentar na cadeira, que a coroa não vai estar sobre você, que a veste não vai ser a real, que vai ter que ter lágrima em meio ao deserto, na madrugada, descalço se for possível. Você precisa entender isso. Se você entender isso, meu irmão, tudo vai ficar mais fácil. E algumas respostas de Deus virão para a tua vida. E eu tenho certeza que até esse tempo de deserto será abreviado. Porque mesmo em meio ao deserto, você vai entender: eu perdi tudo, mas a unção de Deus está sobre mim. A unção não estava no que eu tinha, mas está sobre aquilo que Deus colocou na minha vida. Quem sabe eu não estou desenvolvendo o ministério como eu gostaria, mas a unção de Deus não está no microfone, está naquilo que Deus colocou dentro de mim. Eu estou em meio ao desafio, com uma enfermidade, com uma doença. Quem sabe as coisas não estão tão encaixadas, mas Deus continua comigo, e eu sei que na hora certa Ele vai mudar esse quadro. E se você crer nisso, pegue essa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmão, deserto, lágrima, solidão também faz parte da vida de quem é chamado por Deus e é cheio de unção. Você precisa entender isso. Bom, chegou o momento em que Davi está fugindo, e um certo homem vem se encontrar com ele, um homem chamado Simei. Davi aqui simboliza o homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus, o filho, o moço e a moça segundo o coração de Deus. E Simei aqui representa exatamente aquele que é imaturo, aquele que está distante de Deus, aquele que ainda não compreendeu a vida. O Simei aqui simboliza isso. E a Bíblia diz que quando Davi está indo, fragilizado nesse momento, fugindo, aí aparece Simei. Eu fico imaginando o Simei, porque o texto vai mostrar que Simei guardava algo no seu coração há muito tempo. O texto nos dá algumas informações. Por exemplo, Simei, ele era da tribo de Benjamim, mesma tribo de Saul. É bem possível, embora não esteja claro, mas está implícito, que Simei entendia, e ele até fala em palavras, que Davi não merecia o trono.
É possível que Davi, o que Simei entendia, que ele era merecedor do trono por ser descendente da família de Saul. Vocês sabem que era comum entre os reinos que quando um pai deixava o trono, alguém da sua linhagem, alguém da sua família desse continuidade. Então o texto dá a entender que Simei há muitos anos está guardando uma mágoa no seu coração contra Davi e entendendo que até ele deveria ocupar o lugar que Davi ocupava. Mas sabe o interessante é que Simei sempre soube onde Davi morava. Davi não morava escondido. Todo mundo sabia onde era a sua casa, onde era o palácio, onde ele sentava. E a Bíblia diz que Davi até atendia, tinha audiências com o povo. Então Simei sempre soube aonde Davi estava, onde encontrar Davi. Mas ele nunca foi conversar com Davi. Só que agora, meu irmão, lá vem Davi sem trono, sem cetro, sem coroa, sem veste real, descalço, chorando, emocionalmente abalado, espiritualmente, com alguns questionamentos. Parece que eu vejo Simei dentro da sua casa falando com a esposa: hoje eu vou falar umas verdades na cara de Davi. Hoje eu vou dizer umas coisas que está entalada aqui na minha garganta há muito tempo. Eu vou dizer umas poucas e boas para Davi, umas coisas que ele merece ouvir. E Simei, que não tem caráter, aproveita um momento de fragilidade de Davi para ir lá amaldiçoar, jogar pedra, lançar palavras que ferem, palavras que machucam alguém que já está ferido. Irmão, olha a posição dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmã, mulher que está aqui, filhos que estão aqui. Os homens de vez em quando, embora não deveria, fazem alguns negócios que não dão certo. E às vezes você até avisa: não compra, não anda com esse cara ali, olha, eu não senti coisa boa. Você até avisa. Mas tem marido, meu irmão, que é obstinado. E ele vai lá e compra, ele vai lá e anda, ele vai lá e toma a decisão. E aí, irmão, chegou um momento, deu errado. Deu ruim. Alguém enganou, perdeu o que investiu, aconteceu alguma coisa? Pode ter certeza, irmã, fique tranquila. A primeira coisa que está vindo na cabeça dele é a tua voz dizendo: eu falei que não é para você fazer. Está a tua voz lá dizendo: não ande com ele, cuidado com esse cara, é coisa ruim, não compre, não estou sentindo coisa boa. É a primeira coisa que vai vir na cabeça dele, é isso. Ele sabe que ele falhou. Ele já está arrebentado. Ele não precisa que você chegue para ele e diga: eu te disse, aquela não é a hora. Eu falei para você, mas você não me ouviu. E ali vai, meu amigo. Você vai somar. Você vai somar. Você vai trazer paz aonde está o caos. Essa atitude vai fazer ele gostar mais de você, se aproximar mais de você, ou vai te afastar, ou vai afastar ele de você. Tem mulher que faz exatamente, ou até homem, ou filhos que fazem exatamente o que Simei fez. No momento de fragilidade, ele veio: agora eu vou falar umas verdades. Isso é coisa de quem não tem caráter, de quem não conhece Deus. Isso é coisa de gente imatura. A pessoa madura, ela vai esperar: eu já sei que está ruim, não preciso piorar. Eu já sei que a consciência, o Espírito Santo e até o Satanás já está ali na mente dele, jogando em rosto. Eu não preciso somar com aquilo que já está ruim. Eu vou esperar secar esse barro e depois eu vou falar. Você sabe, né? Tem uma expressão antiga de pregadores já de mais tempo que dizem que quando você está andando no barro e suja uma calça, você não deve querer limpar naquele momento, porque se você for tentar limpar, você vai espalhar o barro e a calça vai sujar bem mais. Se você lembrar pelo menos disso nessa pregação, já está bom. A pessoa sabe o que ela faz: espera o barro secar, aí ela vem, passa a mão, e aquele barro seco vira um pó, e você vai ver que a calça vai limpar fácil. Então, minha gente, não mete a mão no barro,
Deixa o barro secar, depois você vai ali, conversa, aí relembra ele, diz: olha, preste mais atenção em mim, Deus também me mostra algumas coisas, vamos conversar antes de fazer os negócios, vamos decidir juntos, que Deus vai dar vitória, aí agir com maturidade. Entenda isso, entenda isso. Agora tem algumas coisas importantes. Davi, além da maturidade, ele sabe fazer a leitura do que está acontecendo fisicamente e também do que está acontecendo espiritualmente. Porque Davi, ou melhor, Simei, está amaldiçoando ele, jogando pedras, e tem até uns soldados ali que pedem para matar Simei. Deus, Davi, deixa a gente matar esse Simei. Quem que é esse cara para falar assim com o Senhor? E Davi olha para Simei, ele só não cita Efésios capítulo 6 a partir do versículo 10. Ele só não cita as palavras do apóstolo Paulo. Mas Davi poderia dizer, na sua atitude ele diz, Efésios 6 e 10, olha, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, tem algo a mais acontecendo aqui, não é só esse homem. Davi diz, olha, eu sei que tem algo espiritual acontecendo. E isso que ele está fazendo, isso que Simei está falando, é permissão de Deus, porque eu sei, Davi fala, eu sei o que eu plantei lá atrás. Então isso aqui não é Satanás que está mandando ele para me afrontar. Isso aqui não é só porque ele tem um coração ruim, está cheio de mágoa, não. Isso aqui também tem colheita minha, porque eu plantei lá atrás e estou colhendo aqui agora. Olha a leitura que Davi faz. Ele nem questiona Deus, porque ele sabe o que ele está colhendo. E também não agride, não ataca Simei, porque ele entende, existe um movimento espiritual acontecendo aqui. Eu não estou vendo só com os olhos da carne. Eu não vou aproveitar o mal e vou matar também. Não vou agir no impulso também. Tem um movimento espiritual. Tem algo aqui que é Deus que vai fazer. Eu me lembro que eu era missionário no campo. E um dia um colega meu levou uma namorada dele na minha casa para nós orarmos por ela. Ele queria apresentar e queria que nós orássemos por ela. E depois de um jantar nós fomos orar. O Hugo, meu filho mais velho, era pequeno, e eu até hoje brinco muito com os filhos, rolo no chão, a gente brinca de lutinha, se abraça, temos muitos momentos juntos. Eu amos ser pai. Eu até disse para a Mari, se fosse possível, eu teria uns 25 filhos, tudo que é tamanho assim. Mas ela nem tem mais útero hoje, Deus nos deu 2 e uma igreja, né? Para a gente amar e pastorear e cuidar. Mas depois do jantar, e eu orei por aquela mulher, ela caiu manifestada de demônio dentro da minha casa. Nós repreendemos aqueles espíritos malignos, ela foi liberta e foi para sua casa. Depois eu fui tentar abraçar o Hugo, e o Hugo correu de mim. Mas como já era tarde da noite, a Mari já chamou ele para o quarto, e eu fiquei na sala fazendo as minhas coisas. Eu não dei muita ênfase para aquilo. Mas no outro dia pela manhã eu acordo e o Hugo aparece. E quando ele me enxergou, ele ficou me olhando com um olhar assustado. Ele não veio para mim. Ele não veio correndo para os meus braços. Ele começou a ir para os cantos da casa, e ficava me olhando dos cantos da casa. E foi ali que eu entendi, peraí, tem algo espiritual acontecendo aqui. Tem algo acontecendo além daquilo que o olho pode ver. Esse afastamento, esse distanciamento, essa perca de sorriso na boca do meu filho, não é algo comum nem normal. Tem algo espiritual acontecendo aqui. Eu disse para Mari, segura o Hugo. Ela segurou ele no colo, e quando eu fui na direção, ele começou a se espernear e se bater no seu colo. Eu coloquei a mão sobre a sua cabeça, repreendi toda a força e ataque do mal. E quando eu terminei a oração, na mesma hora, ele olhou para mim, sorriu, abriu os braços e veio no meu colo e disse, pai, e começou a me beijar. Irmão, quanto tempo isso poderia ter durado, se eu não tivesse feito a leitura, que existia algo espiritual acontecendo? Tem gente aqui que está furioso com o filho, e você nem percebeu que a tua família, a tua casa está sendo alvo de ataques espirituais. Tem mulheres aqui que talvez está 2, 3 dias sem falar com o marido, maridos fazendo retaliação dentro da casa com a esposa, e talvez você não se deu conta.
que a tua casa é um projeto de Deus, e todo projeto de Deus tem um inimigo natural, ou a tua família, a tua casa, os teus filhos, o teu casamento pode estar sendo alvo de ataques espirituais. Tenha essa maturidade, faça essa leitura. Eu preciso ir caminhando aqui para o final, mas tem mais pelo menos duas coisas que eu quero ver com você. Gente, quando Simei está atacando Davi, amaldiçoando e jogando pedras em Davi, e Davi não faz nada, continua a sua jornada, Davi está falando pelo menos duas coisas. A primeira coisa que Davi está dizendo é parecido com aquilo que Jesus fez com Judas. Davi não age e não responde à altura. A grande verdade é que, apesar de estar descalço em meio ao deserto, mas Davi psicologicamente, nem no seu caráter, nem espiritualmente, ele desce ao nível de Simei. Davi está dizendo: eu não vou fazer nada para Simei, sabe por quê? Porque o mal que está em Simei não está em mim. O mal que está em Simei não está em mim. É mais ou menos o que Jesus fez com Judas. Quando Judas vai dar o beijo da traição e chega, Jesus ainda pergunta para ele: o que vieste fazer aqui, amigo? Jesus podia chamar Simei de amigo, ou melhor, Jesus podia chamar Judas de amigo, mas Judas não podia chamar Jesus de amigo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu posso te chamar de amigo, Judas, apesar de eu saber o que você veio fazer, porque o mal que está em você não está dentro de mim. Eu não vou descer ao teu nível, eu não vou mudar o meu caráter, eu não vou mudar quem eu sou em Deus, por causa do mal que você está fazendo a mim. Você que sentou na mesa que eu sentou, você que comeu na mesa que eu estava, você que veio me beijar com o beijo da traição, não vou descer ao teu nível. O mal que está em você não está em mim. E tem hora que a gente age como que recebendo o mal, ou descendo ao nível de alguém que não conhece a Deus, alguém que não tem caráter, alguém que não tem intimidade com Deus, mas no momento você desce ao nível e esquece quem você é. A segunda coisa que Davi está dizendo em atitude é: eu não vou receber no meu coração e nem na minha mente o lixo que está em você, Simei. Porque quem estava carregando lixo dentro de si durante tantos anos era Simei, e agora ele veio despejar em Davi. Quando Davi se fecha e segue o seu caminho, ele está dizendo: esse lixo eu não quero para o meu coração, esse lixo eu não quero para a minha mente. Não, eu não quero isso para mim. Irmão, quantas vezes, um exemplo simples, você acorda bem, quem é casado até namorou, acordou feliz da vida, está indo para o trabalho, escutando louvor dentro do carro, oh glória a Deus, mas alguém cortou a tua frente, ou você cortou a frente de alguém sem perceber, e alguém tira a mão para fora do carro, faz gesto obsceno para você, xinga você, e você que estava bem, responde à mesma altura, xinga, buzina. O que você está dizendo? Eu permiti que o lixo que estava nessa pessoa entrasse no meu coração, na minha mente, e por causa do lixo que eu recebi dele, eu alterei meu dia, que tinha começado tão bem, a vida que eu estava levando, que estava tão boa. Eu recebi as frustrações de alguém que está lá no outro volante, eu recebi as frustrações de alguém que trabalha comigo, eu recebi as frustrações de alguém que ainda não foi curado dentro da minha casa, e eu tomei esse lixo para mim, e eu respondi à sua altura, e permiti que esse lixo tomasse conta do meu coração. Então fica uma palavra para você: não receba o lixo de outras pessoas no teu coração. Cuide, guarde, ore, aconselhe quem precisar, mas não tome o lixo para o seu coração. Eu quero que você fique de pé, porque o tempo já passou. E para encerrar, eu li em 2 Reis, em 1 Reis, no capítulo 2, que depois que Davi morreu, Salomão assumiu o trono. E quando Salomão assumiu o trono, ele chamou Simei
E disse: Simei, eu tenho uma aliança de sangue para fazer com você. Eu tenho um pacto para fazer com você. Eu quero que você venha morar em Jerusalém. Gente, você imagina o que é essa informação? O que é esse convite para Simei? Simei é um cara que passou a vida inteira entendendo que quem deveria morar em Jerusalém, quem deveria estar no trono, quem deveria estar lá na cidade de Jerusalém, era ele. Ele passou a vida inteira sonhando com Jerusalém, querendo morar em Jerusalém, habitar em Jerusalém. A vida dele foi se ver em Jerusalém, fez comparações com quem morava em Jerusalém. Eu não vou tratar isso agora. Ele vai feliz da vida. Mas a aliança dizia: olha, já que você quer tanto Jerusalém, então você vai vir para não sair mais. O dia que você quiser sair, Simei, você vai pagar com sangue. É uma aliança de sangue, você vai morrer. E Simei, tudo que ele quis na vida era morar em Jerusalém. Eu não vou sair nunca mais. Eu sonhei a vida inteira com essa oportunidade. Eu sonhei a vida inteira com esse dia. Eu sonhei a vida inteira com esse momento. Ô, realização de sonho. Eu estou indo morar em Jerusalém. Irmão, a Bíblia diz que essa felicidade de Simei, que essa euforia de Simei, que essa gratidão de Simei, que esse sabor de desejo realizado em Simei durou 3 anos. 3 anos. E aí parece que ele perdeu o sabor. Sabe, irmão, esse texto, embora eu não vou mais aplicar tanto ele, dá para a gente tirar muita coisa daqui, mas me faz lembrar que tem gente que luta, recebeu promessa de Deus e luta uma vida inteira, por exemplo, para ser um obreiro. Oh, alegria. E aí quando é consagrado, meu irmão, oh, glória a Deus, cumprimento de promessa. Alguns passam tempo. Simei foi 3 anos. Alguns passam 1 ano, passa 3, passa 5. E parece que morar em Jerusalém já não é tão bom assim. Perdeu o brilho. Parece que ser obreiro, não, participar dessas reuniões é chato demais. Não era bem isso aí que eu tinha pensado. Tem gente que luta, estuda, investe dinheiro para se formar em uma faculdade e depois... Simei durou 3 anos. Mas alguns, 1 ano, 2, 5 depois, então, por que eu fiz? Por que eu me formei nessa área? Sabe que não era bem isso que eu queria? Tem maridos que estão aqui, que andaram a pé quilômetros, há anos atrás, para conquistar essa mulher que está aí do teu lado. Tem mulher que está aqui, que foi aprender até a receita quando namorava, para mostrar para ele que sabia cozinhar bem e que agradava. Descobriu que ele gostava de comer e foi lá, pegou lá com a avó, no livro da avó, aquela receita e fez. Eu quero mostrar, porque eu quero conquistar esse camarada. Oh, maravilha! Simei, 3 anos durou. A gente não usa essa expressão, mas o encantamento, a alegria de estar ali. Sabe o que Simei fez? Por causa de 2 escravos quaisquer, ele deixou um lugar que ele tinha desejado e lutado a sua vida inteira, e pagou com a sua morte. Entre tudo que eu já preguei aqui, eu preciso dizer algo para você. Não troque aquilo que Deus já te entregou por 2 escravos quaisquer. Tem maridos trocando as suas esposas por escravos quaisquer. Tem mulheres trocando seus maridos por escravos quaisquer. Tem filhos que estão olhando para outras famílias que são escravos quaisquer. Não estão valorizando o esforço, o trabalho, o investimento dos pais. Estão dizendo: não, a minha família não presta. Tem obreiros que estão olhando para a posição, a liderança, o lugar que estão trocando por escravos quaisquer. Não é à toa que a gente tem visto e ouvido tantos líderes caindo, tantas famílias sendo destruídas, pessoas trocando, famílias consistentes, promessas que Deus entregou, gente que lutaram para conquistar, que pagaram preço, que investiram tempo e recurso, mas agora
estão trocando por escravos quaisquer. Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de você, de mim, de nós. Que a gente possa crescer em maturidade nessa noite, aprender com Davi e também aprender com Simei. Que você possa aplicar cada ponto desse na sua vida e não troque aquilo que Deus te entregou por escravos quaisquer. Não permita, porque você pode pagar com o sangue, você pode pagar com a morte, você pode pagar com a destruição da sua casa, você pode pagar com a destruição do teu ministério, você pode pagar com a destruição da tua família. Não caia no mesmo erro de Simei. Não troque o que você desejou por tanto tempo por escravos quaisquer. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aí mesmo onde você está, feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta noite. Eu te agradeço, Senhor, por me fazer portador de uma mensagem do céu para corações que estão aqui. Deus, eu peço que o Senhor trabalhe nos corações de homens e mulheres, de moços e de moças que estão nesse culto, Senhor. E traga para ele e para ela maturidade para saber fazer a leitura do seu tempo, para fazer a leitura da sua casa, do seu ministério, da sua vida, das suas emoções, para saberem ler os cenários que estão à sua volta e de acordo com a tua vontade, com o teu direcionamento, em maturidade, tomarem, Senhor, decisões que não irão colocar em risco a sua família, que não irão colocar em risco as finanças da sua casa, que não irão colocar em risco o futuro dos seus filhos, nem o futuro dos seus pais, que não irão colocar em risco os seus ministérios, a igreja onde lideram ou onde congregam, a empresa que têm ou onde trabalham. Deus dá maturidade e sabedoria para cada irmão que está nesse lugar, Senhor. Nos ajuda a vivermos segundo o teu coração, em nome de Jesus. Senhor, é possível, Senhor, que tenha maridos que estão aqui e que não olham mais para a esposa com o mesmo brilho no olhar. É possível, Senhor, que tenha esposas que estão aqui, que já não conseguem mais sorrir ao lado do seu marido. É possível que tenha filhos que estão aqui, Senhor, e que estão olhando para a família, o lar que estão inseridos e não estão gratos, pelo contrário, estão dizendo: eu não vivo numa casa, eu vivo num inferno. Deus, o Senhor conhece os corações. Olha para esse homem, Senhor, devolve para ele o desejo intenso e a exclusividade para a sua esposa. Olha para esta mulher, Senhor, não deixa que nenhum escravo qualquer roube do coração dela o desejo de agradar o seu marido, os seus filhos, de se dedicar às promessas que hoje são realidades que o Senhor entregou. Senhor, olha para esse filho, para esse moço, para essa moça. Coloca no coração dele, Senhor, um coração grato, porque eu sei que tem pais aqui que já deixaram de comer, de comprar uma roupa melhor, um calçado melhor em algum momento da sua vida, para dar o estudo para o seu filho, que esse pai mesmo não teve, para dar o alimento que esse pai mesmo não comeu na sua infância, na sua adolescência. Senhor, não deixa esse menino, esta menina querer trocar a sua casa por alguns escravos quaisquer. Não enche o coração de amor, não deixa alianças serem quebradas aqui nesta noite. Tenha misericórdia desse homem, tenha misericórdia desse líder, tenha misericórdia desta mulher. Eu abençoo esta casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado. Que Deus vos abençoe.